Olá, estamos aqui hoje então para a gente aprender a trabalhar com três medidas importantes em estatística: média aritmética, mediana e moda. Elas são as chamadas medidas de tendência central. O que são essas medidas de tendência central? Suponha que você tem uma série de valores. Será que existe um valor cujos demais valores dessa série que você tem tendem a aglomerarem em volta dele? Sim. São as chamadas medidas de tendência central. A primeira delas que nós vamos estudar é a média aritmética, tá ok? Bom, olha só aqui uma lista de valores: 1, 3, 2 e 5. Será que existe um número que poderia me dar uma ideia de centralidade nisso aqui? Isto é, um número que representasse esses quatro números aqui? Sim, vamos lá, olha só. Uma delas é a média aritmética, como eu já citei. Como é que eu calculo a média aritmética? Somatório da variável xi dividido por n. O que é o somatório da variável xi? Isto é, eu vou somar todos os valores que eu estou observando e vou dividir por n. n é a quantidade de valores que eu estou observando. Então eu vou pegar 1 mais 3 mais 2 mais 5 e dividir por 4, porque são 4 valores observados, ok? 1 mais 3 mais 2 mais 5 dá 11. 11 dividido por 4 dá 2,75. Então tá aqui, a minha média é muito simples, todo mundo sabe tirar a média, tá ok? Agora, e se eu encontrasse esse conjunto de valores de forma agrupada, isto é, de forma tabelada? Olha só para cá um exemplo. Suponha aqui que eu tenho uma tabela de pesos de alunos de uma turma. Eu tenho 9 alunos nessa turma. 3 deles têm 50 quilos, 2 deles têm 52 quilos, e 4 deles têm 54 quilos. Esta é uma tabela de frequências, tá ok, pessoal? Do lado esquerdo eu coloco a variável observada, que é o peso da turma. E do lado direito aqui eu coloco a frequência, isto é, a quantidade em que aparece a variável peso. Por exemplo, 50 quilos, aparecem 3 pessoas. Essa é a frequência, tá ok? 52 quilos, tem 2 pessoas na turma. E 54 quilos tem 4 pessoas na turma. Veja aqui que o total de pessoas que eu tenho é 9. Quando eu bato os olhos numa tabela dessa, como é que eu calculo a média? Essa é a pergunta. Bom, então como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha. Você vai pegar a variável xi e multiplicar pela frequência dela. Então aqui, 50 vezes 3. E vai somar com a próxima linha de baixo, também fazendo o mesmo procedimento. Pega a variável xi, multiplica pela frequência dela, 52 vezes 2. Mesma coisa para a terceira linha, 54 vezes 4. Então eu montei o numerador da minha média, 50 vezes 3, mais 52 vezes 2, mais 54 vezes 4. E vou dividir isso pela total, pelo somatório da frequência. Ok ou não? Então, isso vai dar 150, mais 104, mais 216, dividido por 9, eu vou ter a média de pesos dessa turma de 52,22, tá ok? Então, na verdade, quando eu tenho uma tabela de frequências, esta minha formulinha vai ser acrescentada o seguinte: eu vou multiplicar o xi vezes fi e fazer o somatório, e dividir pela quantidade de valores observados, ok? Fechado? Então, muito simples, calcular a média em lista ou os dados agrupados, isto é, em forma de tabela. Ok? Vamos lá? Olá, pessoal. Então, vamos aprender a calcular a mediana, tá? Primeiro, a definição. É o valor que separa a metade maior da metade menor de uma amostra. Suponha, então, que você tem uma amostra de números, uma lista de números, tá? Coloque esta lista de números em ordem crescente e divida ela na metade. O que é a mediana? É o número pelo qual abaixo dela estará a metade menor e acima dela estará a metade maior desta amostra, tá? Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer ao ter uma amostra de números é colocar ela em ordem crescente. Vamos ver os exemplos aqui. Suponha essa lista aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 1 e 4. Essa é a minha amostra. 1, 2, 3, 1 e 4. Tá? Colocando em ordem crescente, eu vejo que o 1 aparece primeiro, né? Mas ele aparece 2 vezes, fica 1, 1, depois vem o 2, o 3 e o 4. Eu coloquei em ordem crescente.
Agora eu vou observar o seguinte. Se a quantidade de números for ímpar, para eu calcular a mediana, eu vou proceder da seguinte maneira. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Isto é, o meu n é 5. É um número ímpar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o n, vou somar com 1 e dividir por 2. O valor que eu obtiver aqui é a posição da mediana na lista colocada em ordem crescente. Não é a mediana, é a posição onde a mediana está. Então, olha só, a quantidade de números observados são 5. 5 mais 1 dá 6. 6 por 2 dá 3. 3 é a mediana? Não. É a posição onde está a mediana na lista. Tá ok? Então, é a terceira posição. Aí eu vou lá na minha lista, que está em ordem crescente, eu coloquei ela aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e conto as posições. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Aqui está a mediana. Eu estou olhando para ela. A mediana é 2. Ok? Então é assim que eu calculo quando a quantidade de números observados na minha lista é ímpar. Tá? Eu somo com 1, divido por 2, eu obtenho a posição onde está a mediana. Eu vou lá na lista ordenada e procuro quem é a mediana. A mediana é 2. Esta é a mediana. Não confundam posição da mediana com o número que representa a mediana. Ok? Vamos ver o que acontece quando a minha lista tem um número par de observações. Ok, então vamos lá. Quando a quantidade de números observados for par, o que acontece para calcular a mediana? Então olha só, esta amostra aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 1, 4 e 2. Colocando em ordem crescente, eu vou ficar com 1, 1, 2, 2, 3 e 4. Quantas observações eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O n meu é igual a 6. Então eu tenho 6 observações. O número de observações é par. Como é que eu devo proceder para achar a mediana? Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o n e vou dividir por 2. Eu vou obter um valor x1. E esse x1 eu vou chamar de posição da mediana. Mas olha só o que vai acontecer. Bom, o meu n é 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. 3 não é a mediana, seria a posição da mediana. Seria a terceira posição. Aí eu vou lá na lista, que está ordenada já, em ordem crescente, e vamos procurar a terceira posição. Olha só. 1, 1, 1, 2, 3. Esta seria a minha mediana. Tá ok? Esta seria a minha mediana. Só que a função da mediana é dividir a lista em duas partes iguais. Quando o número é par, se eu fizer este procedimento, eu caio num valor que não divide a lista em duas partes iguais. Vejam bem, o 2 aqui, para cá do 2 tem 2, 3, 4, tem 3 números. E para o lado esquerdo do 2 tem só tem 2 números. Então não dividiu a lista em duas partes iguais. Como é que eu procedo então? Eu faço o seguinte, assim que eu obtiver a posição onde está a mediana, eu sou obrigado, quando a quantidade de números é par, eu sou obrigado a somar com o elemento da frente e tirar a média. Então eu vou pegar a terceira e a quarta posição. Vou somar os dois e tirar a média. Então a minha mediana, meu x tio, será 2 mais 2 dividido por 2. Essa é a média, né? 2 mais 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Esta será a minha mediana. Estou repetindo. Quando a quantidade de números observados, isto é, quando a quantidade de observações é um número par, eu pego esse número par e divido por 2. Eu obtenho a posição onde está a mediana. Só que essa mediana não estará dividindo a série em duas partes iguais. Então o que eu faço? Não divide a sequência em duas partes iguais. Então o que eu faço? Eu pego o número próximo, o da frente, isto é, nesse caso eu obtive a terceira posição, eu vou pegar o da quarta posição também, somar os dois e tirar a média. Esta média será a mediana da minha amostra. Ok? Então está explicado como é que eu calculo a mediana para dados em lista. Agora vamos ver como é que eu calculo a mediana para dados agrupados, isto é, se eles estiverem em forma de tabela. Como que eu vou calcular a mediana? Bom, pessoal,
E se os meus dados estiverem agrupados, isto é, se estiverem em forma de tabela, como eu vou proceder? Vamos só fazer uma revisãozinha de novo como é que eu calculo a mediana para dados em fila. Olha só, eu tenho 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números e a minha lista está aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar em ordem crescente, tá? Então, olha só, o 1 vem primeiro, aparece 2 vezes. O 2 vem em segundo, aparece 3 vezes. 2, 2, 2. O 3 é o terceiro número, aparecendo 2 vezes. E o 4 é o último número, aparece uma vez só. Então eu peguei essa lista, coloquei em ordem crescente do menor para o maior. Eu verifico que eu tenho 8 números aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é par, então eu vou fazer o seguinte, vou dividir 8 por 2, dá a quarta posição. Vamos escolher a quarta posição aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então a minha mediana estaria aqui, ó. Acontece que ela não divide a sequência em duas partes iguais. Olha só, 1, 2, 3, 4, aqui tem 4 números, e aqui tem 1, 2, 3 números. Então como é que eu procedo quando o número é par? Quando o número de observações é par? Eu acho a posição da mediana e pego o número que vem na frente também junto. Então, a minha mediana vai ser a média aritmética deste termo e deste termo aqui da frente. Então, a mediana, vamos colocar aqui, ó, x barra, vai ser 2 mais o número que vem na posição da frente, 2, e tiro a média. 2 mais 2 dá 4, por 2 dá 2. Então a minha mediana vai ser 2, tá? Agora, repare o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa lista aqui, ordenada, e vou colocar ela numa tabela de frequências. Quem é a primeira variável? A primeira variável é o 1. Ele aparece quantas vezes? 2 vezes. Olha aqui, ó. Primeira variável é o 1. Ele aparece 2 vezes. Então, coloquei primeira variável 1, aparece 2 vezes. Tá? A segunda variável, a x2, é o 2. Quantas vezes ela aparece? Ele aparece 3 vezes. O x3 é o 3. Aparece quantas vezes? 2 vezes. E o x4 é o 4. Ele aparece uma vez. Então, olha só. O 1 aparece 2 vezes. O 2 aparece 3 vezes. E o 3 aparece 2 vezes. E o 4 aparece uma vez. Essa é a tabela de frequência. Quantas observações eu tenho? Eu somo a frequência, né, galera? Soma a frequência vai dar 8. Beleza? Eu tenho 8 observações. Para eu calcular a mediana, eu preciso criar uma coluna de apoio chamado frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Até essa linha eu tenho 2. Na linha de baixo eu tenho 2 mais 3, que dá quanto? 5. Na linha de baixo eu tenho 5 mais 2, que dá quanto? 7. E nessa linha eu tenho 7 mais 1, que dá quanto? 8. Então, a minha frequência acumulada é 2, 5, 7 e 8. Então eu tenho uma tabela agora com a variável xi, com a frequência absoluta e a chamada frequência acumulada. Se eu não escrever a frequência acumulada, pessoal, eu não consigo calcular a mediana nos dados agrupados, tá ok? Porque imagina que se essa tabela fosse muito grande, por exemplo, se o 1 aparecesse 100 vezes, o 2 aparecesse 304 vezes, o 3 aparecesse 1.200 vezes, como é que eu ia? Eu ia abrir uma lista e sair achando a mediana? Não, ia dar problema, né? Então, olha só, eu preciso achar a frequência acumulada. Como é que eu vou agir aqui agora? Qual é a quantidade de dados observados? É 8. 8 é par, eu vou dividir por quanto? 2. Então a mediana está na quarta posição. Está na quarta posição. Como é que eu acho a quarta posição na tabela de frequência? É só você vir para cá, ó. Até aqui eu tenho 2 observações acumuladas. Até aqui eu tenho 5 observações. Então a quarta posição está nesta linha aqui, ó. Está nesta linha, chamada de classe mediana. É onde está a mediana. Tá? Porque até aqui eu tenho 2 números agrupados. Até aqui eu tenho 5, até aqui eu tenho 7, e aqui no total eu tenho 8 números. A quarta posição está aqui, tá ok? Abaixo do 5. Quem vai estar ocupando a quarta posição? Vejam bem, olha só.
A primeira posição, eu tenho dois números. Então, na primeira posição, são dois números que ocupam. Quem é que ocupa aqui? É 1. Na quinta posição, eu tenho esses dois números, mais 3 vezes o 2. Por quê? Na primeira posição está 1, na segunda está 1, na terceira posição está o 2, na quarta posição está o 2 e na quinta posição está o 2. Isto é, então até o 5 eu tenho o 2. Tá? Então, quem é a minha mediana? A minha mediana vai ser o seguinte: o número que está na quarta posição é o 2, porque até aqui tem 5 números agrupados. Tá? É o 2. E quem é o próximo número que vem depois do 2? Que está na quinta posição. É o 2 também. Então a minha mediana também será... 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4, por 2 dá 2. Então minha mediana é 2. Ok? Fechado? Bom, pessoal, então falta agora definir o que é moda. Moda é o valor mais frequente em um conjunto de dados. É aquele que aparece mais do que os outros. Veja bem, os exemplos que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma lista e coloquei uma tabela, isto é, dados agrupados, ou numa tabela de frequência chamada, né? Bom, olha só essa lista. 1, 3, 3, 2, 5. O 1 aparece uma vez. O 3 aparece 2 vezes. O 2 aparece uma vez e o 5 aparece uma vez. Quem aparece mais vezes? O 3, ele é a moda. Tá ok? Então olha só, o 3 aparece mais vezes. Ele é a moda. Eu vou chamar de M0, moda, né? MO é o 3. Esta é a moda. Ele aparece 2 vezes. Tá ok? Então olha só, agora olha para essa tabela de frequência. 50 aparece 2 vezes. 52 aparece 3 vezes. 54 aparece 5 vezes. 56 aparece 2 vezes e 58 aparece uma vez. Eu te pergunto, quem é que aparece mais vezes? Basta você olhar a frequência, maior frequência. Qual é a maior frequência? Aqui é 2, 3, 5, 2, 1. Ó, a maior frequência é 5. Então quem é a moda? É o 54. Por quê? Ele aparece 5 vezes na tabela. Os demais aparecem menos vezes, tá? Então, a moda aqui vai ser o 54. A moda vai ser o 54. Agora, suponha que eu tenho uma lista assim, ou uma tabela assim. Quer ver? Ó? Por exemplo, olha só. Olha essa lista. Outro exemplo aqui. 2, 2, 3, 4, 4. O 2 aparece 2 vezes, o 4 aparece 2 vezes e o 3 aparece uma vez só. O 2 e o 4 aparecem na mesma frequência. Então, como é que eu classifico a moda aqui? Neste caso, a moda é um número só, então ela é chamada unimodal. Agora, neste caso, eu tenho duas modas, tá ok? Eu tenho a moda igual a 2 e tenho uma moda igual a quem? A 4. O 2 aparece 2 vezes e o 4 também. Então eu digo que ela é o quê? Bimodal. Bimodal. Bacana? Acima de bimodal, isto é, se você tem mais de 2 números aparecendo com maior frequência, na mesma frequência, no mesmo número, tá ok? De frequência, você chama de multimodal. Bacana?